Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e a gente vai ter aula de língua portuguesa, tá? E a gente tá aí pertinho de encerrar a segunda unidade, tá bom? Então hoje eu vou passar um trabalhinho no final desse vídeo. Fica atento, porque é para realizar o trabalho, tirar uma fotinho e mandar para mim, tá bom? Então, abre o teu livro lá na página 97. Hoje a gente vai estudar sobre um novo gênero textual, a receita culinária, tá bom? Então, eu vou deixar aqui agora uma imagem para vocês observarem enquanto eu vou falando algumas coisas, tá bom? Então, observem aí que a gente tem uma imagem, um grupo de pessoas, não é isso? E elas estão no que aparenta ser uma cozinha. E o que a gente faz na cozinha? A gente faz comida, né? Então elas estão aí cozinhando, né? E uma dessas crianças que a gente tem aí na imagem, ela está segurando um papel e parece que está lendo esse papel. Mas por que será? Eu quero que vocês pensem aí, tá certo? Por que será que uma dessas crianças está lendo esse papel? Será que o que ela está lendo está guiando o que as outras pessoas estão fazendo? O que as outras crianças estão realizando? Será que é um passo a passo de como fazer a comida? E aí, o que é que vocês acham? Então, vamos voltar aqui para mim agora e vamos pensar. Essa criança está segurando esse papel, lendo, e aparentemente ela está guiando o que as outras estão fazendo, né? É isso que uma receita culinária faz. Uma receita culinária é um texto que vai orientar alguma pessoa sobre algum tipo de comida. Como é que ela vai fazer essa comida? Ou seja, a receita culinária é um texto que orienta no preparo de algum alimento. Então, existem diferentes tipos de receita, tá certo? E elas vão atender a diversidade enorme que a gente tem de leitores, tá? Então, existem receitas de remédio, tá? Que é a receita que o médico passa. Existem também manual de instruções de montar móveis, de eletrodomésticos, que querendo ou não, nos orienta como realizar a montagem de um móvel, por exemplo. E aí a gente pode considerar também um tipo de receita. Mas hoje a gente vai focar na receita culinária, tá? Então a receita culinária, como eu falei, ela vai orientar a gente que não sabe nada de como fazer aquela comida. Ela vai orientar como que a gente deve fazer aquela comida, tá bom? Então, a receita tem o passo a passo, tá? A receita tem o passo a passo de como se deve realizar ou preparar um tipo de alimento, tá? A receita serve para que a garantia de que aquele alimento vai ficar legal no final, vai ficar saboroso, vai ficar gostoso. Se a gente seguir certinho o que a receita diz, a gente tem essa garantia de que vai ficar bom no final, tá? E na receita a gente também vai ter, além do passo a passo e além dessa instrução, a gente vai ter as quantidades e os alimentos que a gente precisa utilizar na receita, tá bom? Então eu trouxe aí uma receita para vocês. Eu vou deixar ela aqui, novamente eu vou sumir e vocês só vão ouvir a minha voz e prestem atenção na receita que a gente vai ler agora, tá bom? Então, bora lá. A gente vai ver uma receita de mousse de maracujá. Esse é o nome da receita. E o que é o nome? O nome diz qual tipo de comida a gente vai fazer, tá bom? O nome da receita tá dizendo qual é o tipo de comida que vai ser preparado, tá? E aí a gente tem os ingredientes. Os ingredientes são o quê? São os alimentos que a gente precisa ter para realizar aquela receita, tá? Ah, tia, dá para substituir algum alimento? Dá. Em algumas receitas dá para substituir, tá certo?
Mas aí você precisa substituir por uma coisa que você tem certeza que dá para colocar naquela receita, tá bom? Por exemplo, não dá para substituir açúcar por sal, né? A gente pode substituir açúcar por um outro alimento do mesmo grupo que vai adoçar. Então, um adoçante, um mel, um melado, tá bom? Além dos alimentos que a gente vai ter, a gente vai ver o que também? Ou a quantidade de cada alimento que a gente vai precisar. Então, no caso aí da receita de mousse de maracujá, quais são os ingredientes? Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e um copo de suco de maracujá, um copo de suco concentrado, tá? Então, quais são as quantidades que a gente aí tem dos ingredientes? A gente tem uma lata ou uma caixinha de cada ingrediente, né? E um copo para o suco. Então, se eu não tivesse a quantidade de ingredientes, como é que eu saberia o tanto certinho que eu ia colocar na receita para dar certo? Então, a quantidade é muito importante, tá bom? Agora, vamos lá. A gente tem também o modo de fazer. O modo de fazer é a explicação, é o passo a passo de como a receita deve ser feita. É o passo a passo que eu e você, leitor daquela receita, que quer fazer a mousse de maracujá, precisa seguir certinho. Fazer como está descrito. Então, aí a gente tem dizendo o quê? Dizendo que deve bater tudo no liquidificador, bater bem, né, para misturar, despejar em um recipiente e deixar na geladeira por, no mínimo, 4 horas. Se eu tirar antes dessas 4 horas, eu vou ter o mesmo resultado? Não, porque a gente não seguiu o tempo, né? O tempo certinho da receita são 4 horas. Então, para a gente ter um resultado satisfatório, a gente precisa respeitar esse tempo, tá bom? Então, vamos lá. Volta aqui para mim de novo. Vocês viram aí como é que é mais ou menos a estrutura da receita, né? Há algumas receitas, eu esqueci de falar enquanto a imagem estava aqui, mas algumas receitas trazem alguns itens a mais, como por exemplo o rendimento, que é quantas porções você vai ter com aquela receita. Então, por exemplo, se você fosse fazer essa receita de mousse de maracujá para dividir em copinhos, não em um recipiente grande, mas em recipientes pequenininhos, a receita estaria dizendo que renderia 12 porções, que seria, por exemplo, 12 copinhos de 50 ml, vamos pôr de exemplo, tá? E alguns outros também vão trazer o tempo de preparo, que é o tempo que você vai levar mais ou menos para preparar essa receita, tá bom? Então, vamos lá pensar. Lembra que eu falei que não tinha como, a gente pode substituir alguns ingredientes por outros, mas a gente precisa saber qual ingrediente certinho que a gente vai substituir. Nessa receita, é uma mousse de maracujá. Eu posso substituir o suco de maracujá por suco de maçã? Não. É um ingrediente que é o mais, digamos que é o mais importante da receita. Então, eu não posso substituir ele. Eu poderia substituir aí, no caso, o quê? Usar o suco de maracujá industrializado ou usar o suco de maracujá da fruta, tá bom? E no caso do creme de leite, eu posso substituir pelo leite normal? Não, não vai dar certo. O que é que eu posso fazer? Eu posso substituir por um creme de leite fresco, tá? Então, a gente precisa saber qual é o ingrediente que a gente pode substituir e se esse ingrediente vai dar certo. É aquela história que eu falei. Eu não posso substituir açúcar por sal, tá bom? Então, meus amores, é isso aí. A receita é isso que a gente acabou de ver. Ela passa muitas vezes de geração em geração. A receita do bolo da vovó, que a vovó ensinou para a mamãe e a mamãe possivelmente vai ensinar para você.
Isso é passado de geração em geração. A gente também vai encontrar as receitas aonde? Em livros de receita. Você sabia que existem livros de receita? E revistas de receita também? Existe, mas não é tão popular hoje em dia porque a gente tem a internet. E na internet a gente encontra tudo. E também encontramos receitas na internet. E a gente encontra também receitas em vídeos no YouTube. Né? É uma nova forma também de passar as receitas adiante, de ensinar a outras pessoas, tá bom? A diferença é que a gente não vai ter a receita escrita no papel. A gente vai ter alguém passando a receita pra gente e ensinando como fazer, tá bom? Então, qual é o desafio de hoje? A tarefinha de hoje é a seguinte. Eu quero que vocês pesquisem uma receita e vocês vão escrever essa receita no papel com a estrutura toda bonitinha, tá? E eu quero que vocês circulem palavras que tenham dígrafos, tá certo? Os dígrafos que a gente estudou, SS, RR, CH, NH, LH. Eu quero que vocês circulem. Eu não vou, como é que eu posso dizer quantas palavras eu quero que vocês circulem. Eu quero que vocês achem na receita todas as palavras que tenham dígrafos, tá certo? Então, vocês vão pesquisar uma receita ou vocês podem perguntar à mamãe e ao papai uma receita, tá bom? É que eles saibam e que façam aí na casa de vocês. Vão escrever no papel, tá? E depois circular todas as palavras que tenham dígrafos, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. E beijos e até a próxima aula. Tchau!